mesmo, né, estar aqui hoje de manhã para poder ouvir, mas não vai faltar oportunidade que eu vou pegar a transmissão depois e vou ser ministrada através da palavra do pastor Nélio, que está lá agora na congregação ministrando a palavra. Eu queria começar nessa noite, eu sou tentada o tempo todo a falar de missões. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por missões. Quando Giane me convidou para a equipe de missões, eu fui a pessoa mais feliz da vida, porque eu tenho uma paixão muito grande por missões. E eu vou começar a minha pregação nessa noite falando de uma experiência que eu tive através de uma aula de alguém. Por que eu vou começar com esse testemunho? Porque, irmãos, missões é contagiante. Eu queria que você saísse daqui dessa noite contagiando pessoas em missões. Eu cheguei num determinado dia no seminário com muito sono, porque essa aula eu tinha às 7h30 da manhã. E eu sentei ali, pastor Lívio, muito amigo da pastora Joyce, que estava aqui, estava iniciando a aula dele, falando da experiência que ele teve, pregando ali nas fronteiras da Coreia do Norte. Todo mundo sabe que a Coreia do Norte é um país que, humanamente falando, é impossível o evangelho ser pregado. Eu estou falando de humanamente. E ele começou o discurso naquela aula dizendo que para alcançar as pessoas da Coreia do Norte, eles colocavam arroz nos rios. Aquelas pessoas passam muita necessidade e eles colocavam arroz nos rios para que as pessoas viessem acompanhando ali o arroz para comer. E quando elas iam vindo na fronteira, pegando aquele arroz, elas encontravam ali uma equipe missionária que ficava ali às margens do rio. E ele disse que quando ele teve essa experiência, aquilo impactou a vida dele de uma tal forma, porque não há nada que impeça o poder de Deus chegar em qualquer lugar. A gente não vai entrar, não tem problema não, a palavra vai ser pregada e ela vai entrar com um coreano transformado. É dessa forma. E ele falou que ele teve a intenção de ir para esse campo missionário depois que ele ouviu a seguinte história. Que antes desse, que nós temos lá hoje, que preside a Coreia do Norte, a gente tinha o pai dele. E o pai dele era tão quanto ele. Eu não vou aqui elencar as qualidades, porque eu não vim falar dele, eu vim falar do poder de Deus, Então, havia esse grupo, um dos grupos missionários nas margens do rio, ali nas fronteiras coreanas, e certa vez o pai descobriu esse campo missionário. E ele foi lá, pessoalmente, com as suas tropas, para matar os missionários que estavam ali. E existia uma família missionária ali, um pai, uma mãe, filhos, e eles começaram a pendurar esses missionários, para que eles fossem matando um a um, e um visse o outro sendo morto. E de repente esse filho fala para aquele pai, pai, o que a gente vai fazer agora? Eles estavam ali falando de Jesus. E o pai falou para o filho, filho, fica tranquilo, porque hoje jantaremos com Cristo. E aquela palavra, irmãos, foi impactante assim no meu coração. Porque eu pensei, o que move alguém, sabendo que você está o tempo todo ali no limite para você morrer? O que move uma pessoa a falar de Jesus, mesmo sabendo que ela vai morrer? O que move um pai dizer para o filho, filho, fica tranquilo, hoje jantaremos com Cristo. No poder do Espírito, irmãos. No poder do Espírito fazemos coisas que nem nós mesmos, pensando agora, eu não conseguiria. No poder do Espírito você consegue. A nossa campanha diz, no poder do Espírito vamos completar a missão. Como o pastor mesmo disse aqui essa noite, sem o Espírito não tem como fazer. No poder do Espírito é além de mim, é através de mim,
é maior que eu. Então, no poder do Espírito, eu consigo, mesmo diante de uma situação difícil, manter a minha fé. No poder do Espírito. Então, eu pensei, vamos falar de alguém que praticou isso. E se a gente pegar os textos bíblicos que a gente tem muitos. Mas eu queria pegar alguém do Antigo Testamento. Mas como assim? A gente precisa entender, como já foi dito aqui também, que a missão ela é uma missão de Deus. Ele estabeleceu essa missão. Qual é a missão? Ele quer restaurar o relacionamento dele com aqueles que pecaram e ficaram perdidos. Ele instaurou essa missão. E aí quando você é salvo, você ganha propósito e ganha identidade. Sabe o que é isso? Você é salvo e chamado. Você é filho e missionário. Eu estou aqui há tantos anos. Conheço o trabalho que a Giane fez na Cristolândia. Conheço o missionário tal. Primeiro você precisa desconstruir a ideia que missionário é só aquele que sai da sua terra e vai para outro lugar. Como o pastor Nélio disse aqui nessa manhã, você é missionário. A palavra diz até os confins da terra, não é isso? Os confins da terra pode ser o seu apartamento, pode ser o seu prédio, pode ser o seu colégio, pode ser a sua faculdade, pode ser a sua academia. A gente acha que os confins da terra é rodar sobre o globo. Não, os confins da terra é o seu campo missionário, aonde você está plantado. E aí eu pensei, como falar de missões, com tantos exemplos. E o Senhor me deu um exemplo, que você conhece muito bem. E esse exemplo está lá no livro de Neemias. Eu vou ler a partir do capítulo 2. Livro de Neemias, a partir do capítulo 2. A partir do versículo 1, são 10 versículos que a gente vai ler. Tá bom? Neemias, como exemplo dessa noite, Neemias capítulo 2, a partir do versículo 1, diz a palavra do Senhor: sucedeu, pois, que no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do seu agrado, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe em um certo tempo. Então o rei me disse-me mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e deles as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Quantos aqui já tiveram a experiência de ler o livro de Neemias? Amém? Se você não teve essa experiência, pega esse gancho a partir de hoje e lê. Porque Neemias, irmãos, ele era copeiro do rei da Pérsia.
Copeiro era uma atividade de confiança. Tudo que ele botava na mesa do rei, ele tinha que provar antes, para que o rei não fosse ali, de alguma forma, envenenado com qualquer coisa. E aí, isso me chamou muito a atenção, por quê? Porque fazer missão, todo mundo aqui foi salvo e foi chamado, não é isso? Todo mundo aqui já sabe que é missionário. É uma atividade de confiança. A primeira pessoa para quem Neemias foi missionário foi para o próprio rei. Sabe como é que ele era missionário? Vocês acham que ele conseguia pregar para o rei da Pérsia? Não. Falando? Não. Ele pregava com o quê? Com a vida, com comportamento. Ele era um homem de confiança. A gente sabe que depois que a Pérsia abateu a Babilônia, ela tomou conta de tudo. E Israel e Judá veio no pacote. Ela mandava em tudo ali. Esdras já tinha ido 13 anos antes começar a reconstrução. E agora, no capítulo 1 de Neemias, ele recebe a notícia de que os muros de Jerusalém estavam derrubados. De que havia tristeza em Jerusalém. De que a defesa, a muralha era a defesa. A defesa de Jerusalém estava queimada, acabada. E esse copeiro talvez podia dizer assim, eu vou orar, por Jerusalém. É minha terra, mas eu estou aqui. E Jerusalém está lá. Mas ele não fez isso, irmão. Ele se entristeceu com a situação. Ele se preocupou. Deixa eu te falar uma coisa. Um copeiro não poderia chegar triste na presença do rei. Isso era tido como uma falta gravíssima, a ponto dele ser preso, de ser destituído do cargo dele. Ele podia ter tantas consequências por ter chegado triste, mas a tristeza do povo dele era a tristeza dele. Eu queria te dizer que um coração missionário, ele precisa sentir o que as pessoas sentem. Ele precisa querer se envolver com a dor das pessoas. Eu não posso achar normal uma pessoa estar morrendo sem conhecer Jesus do meu lado e está tudo bem. Eu não posso achar normal a gente andar pelas ruas do Rio de Janeiro com medo porque essa sociedade é mergulhada no pecado e achar que está tudo bem, as pessoas estão sofrendo. Neemias podia dizer, não é comigo, é meu povo, mas eu estou aqui. O que eu vou fazer lá? Eu vou orar somente. Orar é fundamental. E se a gente começar a ler o capítulo 1, a gente vê que ele ficou 4 meses orando. Como já foi falado aqui também nessa noite, não existe missão sem oração. A missão começa na oração. Deus ele vai falar com você através da oração o que ele quer que você faça. E às vezes a gente fica esperando grandes coisas, grandes eventos, grandes oportunidades, quando tem alguém morrendo do seu lado. Às vezes parece insignificante, mas deixa eu te falar uma coisa. O que você faz em nome de Jesus, em prol do reino, nunca vai ser insignificante. Independente se você falou para uma pessoa, Neemias sofreu, e Neemias foi fazer o que? Eu vou orar, porque só orar não me basta, eu preciso agir. Eu queria fazer um convite para você nessa noite, ore, mas se coloque na missão para agir. Ore, mas se coloque na missão para agir. Deus te chamou para que você haja, para que você viva a missão que é dele, mas ele te chamou para participar dessa missão. Então você precisa estar preparado. Lembra do Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Vou enviar para onde? Eu não posso sair do Rio de Janeiro. Não posso sair, não tem problema não. Talvez ele vai te enviar para muito perto. Atravessa a rua. Talvez é só atravessar a rua e ele vai te enviar. Esteja disponível. Então, para Neemias não era suficiente orar. Ele sabia que a oração era fundamental, porque a oração, ela dá a base. Deixa eu te dizer uma coisa. Não vá a lugar nenhum sem base. Não vá a lugar nenhum só com o seu achismo e só com a sua vontade. Tem que ter base. Tem que ter oração.
E ele ficou 4 meses orando depois daquela notícia triste, até que o Senhor criou a oportunidade. Preste atenção, a oportunidade quem cria é o Senhor. Você só precisa ser a pessoa de confiança. Consegue entender isso? Sabe por que muitas das vezes nossas pregações elas não têm efeito? Porque a gente nem ganhou a confiança da pessoa e a gente já quer ir falando as nossas verdades para ela. Pregar o Evangelho, viver a missão é um trabalho de confiança. A nossa junta de missões tem um trabalho chamado Radical Amazônia. Alguém já ouviu falar isso? Eu tive a oportunidade de estudar no seminário com o Radical Amazônia. E ele me falou como era feito o trabalho, sabe? Eles chegam na Amazônia, vocês acham o quê? Que eles chegam lá para os ribeirinhos e já vão falando de Jesus? Olha, eu vim aqui, o cara não tem luz elétrica, não tem muitas vezes comida para comer, olha, eu vim aqui te falar de Jesus. Você acha que é assim? Sabe o que eles fazem? Eles vão lá para o garimpo, para o campo, e começam a trabalhar com aqueles ribeirinhos. Começam a colher, né, os frutos da floresta, começam a fazer um trabalho de confiança. Eles começam a pegar a confiança daqueles ribeirinhos. Pô, quem são esses caras que estão aqui trabalhando, estão aqui nos ajudando, sem eles estarem ganhando nada? E quando eu falo nada, a gente está falando de dinheiro. E eles começam a observar. E aí eles começam a ganhar confiança, a fazer amizade. Aí quando a gente faz amizade, o que a gente faz? Qualquer dia aparece lá em casa. Não é assim? Qualquer dia vai lá em casa fazer uma visita. Depois que eles são a pessoa de confiança, a porta do coração está aberta para você falar o que você quiser. Mas primeiro você precisa ser a pessoa de confiança. E Neemias era a pessoa de confiança. Olha, que coragem ele precisou ter para estar triste na presença do rei e ainda por cima falar que ele queria sair dali, que ele queria ir para outro lugar. Mas ele tinha base, ele tinha orado, ele sabia muito bem o Deus que estava enviando ele. E ali ele tem a oportunidade naquele dia, servindo o rei, e o rei olha para ele e fala: teu semblante está triste. É uma tristeza que não é uma tristeza qualquer, de tipo, tropecei e a minha unha está doendo. Não, é uma tristeza de coração. O rei olhou para ele. Irmãos, presta bem atenção. O que faz um rei olhar para um copeiro e perceber que ele está triste? Me diz. Diz no teu coração agora. O que faz um rei se preocupar com a tristeza de um copeiro? O poder de Deus faz isso. Aquele rei não precisava se preocupar com Neemias. Neemias era servo dele. Mas ele olha para Neemias e fala: Neemias, o que está batendo aí teu coração? Qual é o problema? E Neemias faz o que primeiro? Vocês conseguem lembrar do texto? Ele ora novamente. Mas como é que isso acontece? O rei pergunta e ele não responde. Sabe aquelas orações que tu faz instantânea, assim? Meu Deus do céu, me ajuda aqui. Senhor, meu Deus do céu, estou com medo. Ai, meu Deus, sabe aquelas orações? Eu acredito que tenha sido uma oração instantânea. Eu faço várias. Meu Deus, Jesus, toma a frente aqui. Meu Deus do céu, esqueci. Não lembrei. Sabe? Então, assim, eu acho que nesse momento ele falou: Senhor, tu já sabe tudo que eu já te falei. Agora esse é o momento. Toma a frente aí. E ele fala da cidade dele, mas olha só como ele fala. Ele diz assim: eu preciso ir, né, lá na cidade onde os meus pais foram, né, enterrados. Sabe por que ele fala dessa forma? Porque o persa, ele tinha uma atenção grande para essa questão de fúnebre, de enterro, aonde os pais, aonde a família, aonde a origem era enterrada. Eles davam importância para isso. Neemias escolheu as palavras para dizer. Não é só Jerusalém, é o lugar onde os meus pais foram enterrados. Há uma história ali familiar. E o rei, irmãos, ficaria sem o copeiro dele. Ficaria sem um homem de confiança dele. E aí ele pergunta: mas quanto tempo isso vai dar? Né? Quando é que você vai voltar? Primeiro você ora,
né? E aí Neemias, numa intrepidez, numa fé, numa coragem, diz, né? O rei, eu preciso da sua ajuda, manda carta para as pessoas em volta, para que eu possa pegar madeira, para que eu possa reconstruir os muros. Agora a gente vai contribuir. Irmãos, quando Deus quer fazer, até quem não tem nada a ver com a missão contribuir. Veja bem, manda carta para quem está à volta. O que as pessoas estão à volta tinham a ver com a missão de Neemias? Nada humanamente, tudo espiritualmente. No poder do Espírito, até quem não tem nada a ver contribui. E Neemias vai, né? E se a gente começar a ler o livro de Neemias, a gente chega lá e vê um líder agora, um enviado com estratégia. Ele chega, olha Jerusalém de cima e diz, esse aqui é meu campo missionário. É aqui que eu vou começar a reconstruir os muros. Eu queria perguntar para você nessa noite, quantos muros estão à sua volta precisando ser reconstruídos? Quantos muros queimados, derrubados, destroçados estão sobre a tua volta, precisando serem reconstruídos? Neemias olhou de cima a Jerusalém. Ele tinha embates? Tinha. Ele tinha pessoas se opondo? Tinha. Ninguém disse que a obra missionária não vai ter oposição. Jeane, depois, se você quiser dar uma conversinha com ela, pergunta quantas oposições ela teve em 10 anos de Cristolândia. Ninguém disse que vai ser fácil. Mas o importante é que você entenda que o seu campo missionário é seu compromisso. Eu queria dizer para vocês uma coisa, salvo e chamado. Aceitar a Jesus é aceitar a missão. Não dá para ser salvo e não querer viver a missão. Uma coisa está ligada à outra. Não, eu aceitei a Jesus, mas eu não quero participar. Não, eu aceitei a Jesus, mas eu não quero compromisso. Não. Volta, você não entendeu. Aceitar a Jesus é aceitar a missão. Eu passei um vídeo na quinta-feira para o grupo de missões, e Sandra falou aqui dessa missionária que foi para Moçambique, pastor. Moçambique está em alta aqui na igreja, né? E ela conhece Maria, e ela prega para Maria, e Maria dança, e Maria pula. 7 anos depois ela volta, né? Querendo ali adotar Maria, e Maria já tinha morrido. Mas aí alguém da tribo chega para ela e fala, tia Jo, você precisa saber como Maria morreu. E ela diz, não, eu não quero saber, ela morreu de cólera. Eu já sei como é que uma pessoa morre de cólera, sangrando por todos os lados. E a pessoa falou, ela disse, quando tia Jo voltar, Maria não vai estar mais aqui. Maria dizendo, mas diga para tia Jo que eu vou esperar ela naquele lindo lugar. Eu queria dizer para você, missionário, que mudar, que pregar o evangelho, que se propor, que orar, né, que se comprometer, que contribuir, que ir, é mudar a eternidade de pessoas. Não, o Senhor não queria dar a Maria para ela, o Senhor queria que ela continuasse falando de Jesus e mudando a eternidade de outras pessoas. Você pode bater no peito e dizer hoje, eu falei para fulano de Jesus, e eu sei que eu vou encontrar fulano naquele lindo lugar. No seu prédio, no seu arredor, tem inúmeras pessoas que você precisa encontrar naquele lindo lugar. Uns plantam, outros regam, e outros colhem. Aquilo que você faz para Jesus tem retorno. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Neemias chega naquele lugar desolado, com Sambalate, Tobias e Gesem, todos 3. Você sabe o que é isso? É um no norte, um no leste, outro no sul, combatendo um cara só. Dizendo para ele, não é isso, você não vai fazer, você não vai conseguir, quem mandou você aqui? Mas ele era determinado naquilo que Deus chamou.
Ele sabia quem tinha chamado. Ele conhecia aquele que chamou. Então, o meu convite nessa noite para você, aproveitando que nós somos uma igreja com um ardor missionário. Talvez a gente começou hoje, você tenha pensado assim, pronto, lá vem esse povo, de novo. Não é não, Giane? Falando de missões, todo ano é a mesma coisa. Vai começar a petição, vai começar a falar de dinheiro. Mas já foi falado aqui incansavelmente. Não é sobre dinheiro. Você pode ser missionário num departamento da sua igreja. Você pode procurar saber quais são os departamentos da sua igreja que está precisando de pessoas que querem ir, que querem se propor. Conversa com o pastor Eliezer. Pastor Eliezer, onde eu posso me colocar como missionário nesse tempo? Aonde eu posso me colocar? Que nem que eu fale para uma pessoa, mas que se essa uma pessoa entender que ela vai estar no lindo lugar, vai ter valido a pena. Neemias foi, irmãos, com todas as oposições que vocês possam ter. Ele tinha prazo para voltar, mas ele não deixou de ir. Ele não deixou de fazer. O meu convite nessa noite para você é: se prepare para viver a reconstrução dos muros. Se prepare para ser aquele que foi chamado e enviado para reconstruir muros. Várias pessoas precisando, várias pessoas necessitando, e eu pensando, só que eu tenho que enviar a Jeane. Mas você foi chamado. Você precisa reconstruir, você precisa fazer a sua parte. Então, o meu convite nessa noite é que o Espírito Santo suscite no seu coração o chamado que Deus te deu. Lembra? Identidade e propósito. Eu não sei para quem eu fui chamado. A gente fica procurando muito tempo isso. Quem aqui já se fez essa pergunta? Não consigo saber para que Deus me chamou. Por quê? Porque a gente está pensando em função. A gente está pensando em lugar, em né? Qual é a função que eu vou exercer? É isso que a gente pensa quando, né, a gente não entende. Olha só, quando você foi salvo, você recebeu um chamado. Independente se você vai ser pastor, se você vai ser diácono, se você vai ser do departamento infantil, se você vai ser do grupo de homens, independente do que você for, você foi chamado. Você é missionário. Aonde pisa a planta do seu pé, você é missionário. Então, a propósito, descobriu hoje, maravilha, que maravilha. Você tem um propósito. Vira para a pessoa do seu lado e diz: há um propósito na sua vida de Deus. A função vem depois, irmãos. A função é o de menos. Se eu entender que a identidade de filho me faz um missionário, então eu levantei a minha mão, eu mudei o meu comportamento, eu mudei o meu coração, eu me entreguei para Jesus. Tem propósito na minha vida. Eu sei para que eu fui chamado. Eu fui chamado para testemunhar. E enviareis poder. Não é isso que Atos 1:8 diz? Né? Para que você seja minha testemunha em Jerusalém, na Judeia e Samaria, né? E até os confins da terra. Esse é o propósito de Deus na sua vida. Seja convidado nessa noite a reconstruir muros como Neemias. Tá? Que Deus possa te abençoar, pastor.